Quero, nessa noite, poder pensar com os irmãos sobre as decisões que nós temos tomado. E eu não sei se você já observou que as decisões que nós temos tomado, às vezes têm sido decisões repentinas, às vezes têm sido decisões que nós não consultamos o Senhor, às vezes têm sido decisões que nós somos influenciados pelo mundo que nós vivemos, e esse mundo ele tem influenciado de uma forma que você passa em frente a uma loja, e essa loja ela te chama para comprar mesmo sem precisar. Já observou? Que nós tomamos decisões corriqueiramente, sem pensarmos às vezes nas consequências posteriores dessas decisões. Mas Deus nos chama nessa noite a repensarmos as nossas decisões. Caso contrário, nós podemos colher no futuro frutos que com certeza não serão frutos que vão ser bons para a nossa vida. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama a pensar sobre a importância da minha vida e da sua vida diante dEle. Irmãos, e não tem como nós não pararmos para olhar para a nossa vida e nós começarmos a glorificar o Senhor, porque Deus nos fez perfeitos. E além de nos fazer perfeitos, Deus nos colocou em um mundo perfeito. Você vai analisar esse mundo, biologicamente falando, está tudo no seu lugar. O homem vai lá e o homem estraga esse mundo, mas o mundo está biologicamente funcionando perfeitamente. O meu corpo e o seu corpo está funcionando biologicamente perfeito. Nós também, por diversas vezes, nós vamos lá e estragamos. Comemos o que não deve, bebemos o que não deve. São decisões que nós tomamos. Agora, existem decisões que nós tomamos que marcam a nossa vida de uma forma que em determinados momentos não tem como voltar atrás, não tem como apagar, não tem como consertar. E além de marcar a nossa vida, existem decisões que nós tomamos que marcam a história da nossa casa, a história da nossa família. Irmãos, e nós precisamos entender a importância que é, ou a importância que são as nossas decisões. E talvez você vai falar, não, eu sou ainda jovem. As suas decisões, jovens, também marcam a história dos seus pais. As suas decisões, esposos, marcam a história da sua casa. As suas decisões, esposas, marcam a história também dos seus filhos, do seu esposo, da sua casa e da sociedade que você vive. Agora, por que não, irmãos, pegarmos essas decisões e colocarmos na mão daquele que está preparando o dia de amanhã enquanto nós dormirmos? Por que não começarmos a viver e a experimentar esse Deus que nós falamos aqui? Quem já sentou, quem já se prostrou, quem experimentou desse Deus, não vai querer estar em outro lugar. Quem já esteve na presença desse Deus que nós servimos, de forma alguma vai querer tomar uma decisão que seja uma decisão contrária à vontade do nosso Pai. Mas eu te pergunto, por que que nós, corriqueiramente, continuamente, nós estamos tomando decisões erradas? Por quê? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Deus é soberano. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E além de ser perfeito naquilo que Ele faz, além de me planejar, te planejar, governar tudo isso, Ele sonhou para que nós pudéssemos andar cada dia conforme a vontade dEle. Para que nós pudéssemos ter uma vida chamada de vida abundante. E eu fico maravilhado com vida abundante. A vida abundante, ela vai além de uma vida corriqueira. A vida abundante, irmãos, é quando eu pego esse copo aqui, ó, e nós vamos transbordar. Oh, foi além. A vida abundante, irmãos, não para nessa vidinha que às vezes nós nos acostumamos com ela. Porque às vezes nós paramos na nossa vida. E nós começamos a dizer, não, estar na igreja do jeito que eu estou, está muito bem. Estar diante do Senhor do jeito que eu estou, está muito bem. Agora deixa eu te perguntar,
Qual foi o preço que Cristo pagou pela nossa vida naquela cruz do Calvário, para eu ter uma vida mais ou menos diante desse Deus e tomar uma decisão mais ou menos diante desse Deus? Tem algo que me intrigue, tem algo que me deixa, às vezes, irmãos, triste. Tem pessoas que são top de linha no mercado de trabalho, na vida secular. Entra dentro da igreja, não consegue movimentar uma linha dentro da igreja para o Senhor. O mundo secular está pagando. O nosso Deus te dá a vida, o sustento. O nosso Deus não está apenas pagando, mas Ele já pagou. E nós precisamos, irmãos, olhar para tudo isso e falar: Senhor, eu quero decisões conforme a Tua vontade para a minha vida. Eu não quero mais viver corriqueiramente com os meus pensamentos, mas eu quero a visão do alto, eu quero a visão do Senhor. E nessa noite Deus nos chama a experimentar o mais dEle. Quando eu olho para o Senhor morrendo naquela cruz, eu olho Jesus imaginando a minha vida e a sua vida aqui nessa noite. Eu sempre falo isso nas oportunidades que nós temos. Eu olho para Jesus pensando nesse evangelho, que Ele estaria chegando aqui em Batiba nesse tempo. Aí você vai falar: nossa, mas 2019 anos atrás, Jesus nem sonhava que Batiba existia. Jesus já sabia que Batiba existia mesmo antes desse mundo existir. O nosso Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, sabe tudo, pode tudo, está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, e sabia exatamente da minha vida e da sua vida. Agora, por que eu e você não começamos a acordar para a nossa vida e começamos a dizer: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor deseja para mim? Tem pessoas, irmãos, que parece que se esqueceram aonde vão morar. Somos cidadão do céu. Nós vamos morar no céu. É um tempo de nós pensarmos com essa visão do céu aqui na terra. Você não é cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. Comece a clamar ao Senhor para que essa visão do céu entre na sua mente de uma vez por toda. Abra sua Bíblia, por gentileza, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth 1,16. Amém, a misericórdia. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Amém. Ruth, porém, respondeu: não insista para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Pai, nós só precisamos da Tua palavra. Nós só carecemos da voz do Senhor falando conosco através da Tua palavra. A palavra do Senhor é a instrução que nós precisamos. A palavra do Senhor, Pai, é o sustento que nós precisamos. Mas esse tempo eu glorifico o Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui. Ó Deus, transmitindo aos meus irmãos a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, me esvazie cada vez mais. Que só o Senhor apareça nesse lugar. Que a minha boca ela seja a boca do Senhor. E que nós possamos, Deus, estarmos aqui com os nossos ouvidos atentos, os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. O Senhor quer falar conosco uma vez mais. Então fala, Pai. Fala, Pai. É o desejo do nosso coração e nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já passaram fome na sua vida? Sem vergonha. Quantos aqui já passaram fome? Alguém na galeria? Ninguém passou fome na vida? Passou fome? Irmã Isaura.
Rosilda. Eu sempre troco Rosilda e Isaura com a... Irmã Rosilda já passou fome. A fome, ela é um dos piores, ou uma das piores reações que nós recebemos no nosso organismo. Eu nunca passei fome também na minha vida, né? E nós glorificamos a Deus, porque Deus tem sustentado cada um de nós nesse tempo que nós chegamos até aqui. Ninguém aqui passou fome, exceto a irmã Rosilda. E a fome, ela começa a afetar não só o estômago, você vai começar a sentir fome, vai dar aquelas, as dores começam a vir, mas daqui a pouquinho seu cérebro começa a ficar também a sentir, porque quando você se alimenta, esse alimento ele vai trazer uma carga de energia para o seu organismo, e essa energia é que vai fazer essa máquina aqui funcionar, irmãos. Sem energia, isso aqui tudo vai ficar apagado, não vai? O nosso corpo da mesma forma, sem alimento, apaga tudo. Eu tenho uma irmã lá na igreja que teve um tempo que ela não se alimentava, a locomoção dela foi afetada, chegou um tempo que ela não conseguia andar mais. Por quê, irmãos? Não come, não tem um sustento necessário, não tem energia e pronto, o negócio fica difícil. Por que eu quero pensar com você sobre a fome? Porque se você analisar esse texto e não for para o contexto, nós não vamos entender o que está acontecendo aqui. Se você pegar Ruth, capítulo 1, versículo 1, você vai observar que tem um homem chamado Elimeleque. Elimeleque casou-se com uma mulher chamada Noemi. Elimeleque casou-se com Noemi. Tiveram 2 filhos, Milom e Quilion. Nome aí para as mulheres que estão grávidas ou pensando em ter filhos meninos futuramente. Tá, Geliene? Milom e Quilion. E aí, irmãos, Elimeleque morava em Belém de Judá. E de repente, faltou pão em Belém de Judá. Belém, casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Marcelita está aqui, Lenilson está aqui. Quem mais tem padaria que está aqui para eu não fazer um mexão só dos dois? Tem mais alguém com padaria aqui? Tem vezes que eles batem na gente lá fora, quando a gente fala só de um ou de outro. Irmãos, quando você chega na padaria, o carro-chefe da padaria é o pão. Já observou? Você vai na padaria... Tem N opções, mas quando você chega lá, você vai para comprar o pão. É o pão da manhã, é o pão do café da tarde, é o pão do café da noite, da madrugada, e assim sucessivamente. É o pão. O carro-chefe da padaria é o pão. Faltou o pão, faltou tudo da padaria. Leva o biscoito de polvilho. Às vezes nós levamos o biscoito de polvilho, que é muito gostoso. Mas o carro-chefe é o pão. Nós estamos olhando para um contexto aonde, na casa do pão, em Belém de Judá, faltou pão. E sabe o que Elimeleque fez quando faltou pão na casa do pão? Noemi, faltou pão aqui em Belém. Vamos pegar agora Milom e Quilion, e nós vamos agora partir. Nós vamos agora para uma outra terra, porque aqui agora não tem sustento para nós. Irmãos, esse homem toma a pior decisão da sua vida. Ele sai da casa do pão e agora ele vai para uma outra direção. Quando nós pensamos nessa casa do pão, quando nós pensamos na falta que faz esse pão, começa a mexer comigo e com você, diante de algumas coisas que às vezes têm faltado em nossa vida. Eu não sei se você, em alguns momentos da sua vida, você começa a se pegar assim. Eu estou me sentindo só. Parece que está me faltando isso, parece que está me faltando aquilo. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a maior proporção de pessoas com problemas mentais, com problemas que têm necessidade de acompanhamento psicológico. Nós já comentamos sobre isso aqui em um outro momento. As pessoas, irmãos, estão começando a ter problemas sérios de saúde.
E se nós observarmos, e nós não vamos aqui eliminar os profissionais de saúde, mas se nós começarmos a analisar a raiz desse problema, nós vamos ver que está faltando Deus. Nós vamos ver que essa casa do pão está sem pão. Nós vamos analisar e nós vamos ver que essa casa do pão está faltando o pão da vida, porque Jesus, ele disse: eu sou o pão, eu sou o pão. Aquele que de mim se alimenta jamais vai ter fome. Irmãos, se nós nos alimentarmos de Cristo Jesus, nós não vamos ter fome de absolutamente nada nessa vida, nessa terra. Nada, nada vai nos faltar. Você sabe por que está faltando lá dentro da nossa casa? Sabe por que às vezes muitas pessoas têm buscado em diversos outros lugares? É porque está faltando o pão do céu. Está faltando Jesus. Porque quando Jesus está enraizado dentro de nós sabemos que agora nós estamos preenchidos, já não há mais espaço para mais nada, porque nós sabemos que ainda que a tempestade venha, ainda, irmãos, que as circunstâncias venham sobre a nossa vida, nós temos um Deus que nós cremos que é capaz de ir além do nosso entendimento, porque esse Deus é chamado do Deus do impossível. O que está faltando em nós? O que está faltando em você? Você sabe o que acontece com a maioria das pessoas? E eu quero falar aqui por experiência própria, nós temos ouvido diversos irmãos. Eu não quero ir mais na igreja, porque o pastor, porque o irmão, porque não sei, porque o ventilador não está funcionando, porque o ar-condicionado está muito quente, porque não ligaram as luzinhas, porque o som está assim, o data show está assado, o menino não toca do jeito que eu quero. Ah! Você sabe o que está faltando, irmãos? Não é nada disso. Está faltando joelho dobrado. Está faltando é comunhão com o Pai. Está faltando é ajuntamento com esse Pai para nós começarmos a dizer: Senhor, deixa eu falar com o Senhor. Eu estou me alimentando de um pão que é tremendo, que eu não consigo olhar nada que está ao meu redor. Eu fito os meus olhos para o Senhor. Eu olho para o Senhor e eu não tenho tempo para pensar em mais nada na minha vida. Você sabe por que nós às vezes estamos fracos? Você sabe por que às vezes você não consegue caminhar? Você sabe por que às vezes lá dentro da sua casa o negócio começa a ficar terrível? Está faltando pão. Está faltando alimento sólido. Você está comendo uma série de baboseira. Você está comendo uma série de guloseima. A guloseima são calorias vazias. Elas não te preenchem. As guloseimas, elas vão te dar uma sensação prazerosa em um determinado momento. Daqui a pouco já passou. O que vai te saciar é pão. O que vai te saciar é pão. O que vai trazer um alimento que você vai sentir assim: eu estou funcionando, eu estou, Senhor, eu não estou 100% não. Pai, mas cada dia que passa eu estou melhorando, eu sinto isso. O Senhor tem me guiado, o Senhor tem me fortalecido. Irmãos, nós precisamos entender isso. Jesus dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu, aquele que dele se alimenta jamais terá fome. Quando nós vamos para a palavra, Amós nos diz, Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas estão com fome de ouvir a palavra do Senhor. Se você parar hoje e começar a fazer uma análise da sua vida, você está com fome de ouvir a palavra do Senhor. Você está com fome de Deus, pega na raiz, é Deus. Está faltando é Deus na sua vida. Elimeleque, está faltando pão. Deixa eu te falar, meu irmão. Moisés sai com 2,5 milhões de pessoas aproximado do Egito, vai em direção à terra prometida, passa o mar vermelho, se abre, que maravilha. Chega no deserto, falta água, fala para a rocha, bate na rocha, desce água daquela rocha, está faltando comida, papai manda pão do céu. Eu fico tão maravilhado quando eu começo a ver Deus suprindo cada uma das necessidades do seu povo. Mas eu fico tão indignado quando as pessoas não conseguem ver essa grandeza do Deus que nós servimos. E não conseguem, irmãos, ir até esse Deus e falar: socorre-me, Deus,
Por que esse Elimeleque não bate o joelho no chão e fala: Deus, o mesmo Deus que fez maná cair do céu, pão cair do céu no deserto, é o mesmo Deus que eu creio que é o Senhor. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, meu Deus, o Deus o qual eu sirvo. E eu sei que o Senhor vai suprir a minha necessidade, ainda que eu venha comer batata com mandioca dentro de casa. Mas deixa eu falar com o Senhor, eu vou ficar na casa do pão, eu não saio da casa do pão. Não saia. Sair da casa do pão é prejuízo para você. Sair da casa do pão traz morte para a sua vida. Porque se você for para o versículo 2, você vai ver que esse homem vai para uma terra chamada Moabe. O que é Moabe? Que terra que é essa? Que terra que é essa, Moabe? Eu quero refrescar a sua memória para que você possa entender que terra que é Moabe. Lembra de Ló? Ló, sobrinho de Abraão. Saindo de Sodoma e Gomorra, Deus teve misericórdia daquela vida. Saindo de Sodoma e Gomorra. Mulher de Ló, curiosa. Mulheres, cuidado com a curiosidade. Olhou para trás, virou estátua de sal. Ló agora caminhando. Fica em algumas cavernas. Suas filhas agora têm uma ideia. O que vai acontecer com nós agora, irmãzinha? A nossa descendência vai acabar. Começa aqui agora a ter uma relação sexual com o próprio pai. Uma tem relação sexual, a outra tem relação com o próprio pai. Nasce aqui os moabitas. Povo terrível. Povo abominável aos olhos do pai. E você sabe de onde que Elimeleque está saindo? Elimeleque está saindo da casa do pão. Elimeleque está saindo do Israel de Deus, da presença onde está o povo de Deus, e ele está indo para o meio da podridão. Talvez a podridão ela pode mostrar N oportunidades, mas deixa eu te falar, é tudo ilusão. Tudo ilusão. Elimeleque morreu em Moabe. Pensa a tristeza que traz para o coração agora dessa coitada da Noemi, estando agora em uma terra distante da sua casa, com seus 2 filhos, esse homem morto. Se não bastasse, os 2 filhos agora morrem também. Essa viúva que seria amparada pelos 2 filhos, agora é uma mulher que está totalmente desamparada, à mercê da sociedade. Essa mulher pede para mudar o nome dela, de Noemi para Mara, uma mulher amarga. Olha o que esse homem fez na vida dessa mulher. Homens, o que nós temos feito na vida das nossas esposas? Quais as marcas que nós temos deixado na vida das nossas esposas? Quais decisões nós temos tomado que cada dia que nós olhamos para a vida das nossas mulheres, elas falam: nossa, eu tenho um prazer de acordar ao seu lado, mesmo com esse bafão. Ou será que as nossas esposas começam a olhar para nós e começam a dizer: aonde eu fui amarrar meu bode? Por que eu não comprei uma bicicletinha? E os nossos filhos agora começam a sofrer com tudo isso. Um lar onde nós começamos a ver decisões tomadas erradas. Nós vamos começar a ver mortes aqui, irmãos. Morte espiritual é a primeira. Por que os filhos não querem mais ir para a casa do pão? Por que os meninos chegam na adolescência, irmãos, e a fase latente desses meninos, eles começam a se esquivar e não querem ir para a casa do pão? O que está acontecendo com a nossa geração? Por que os jovens chegam em determinado momento da vida deles, eles não querem ir, eles não querem estar, eles não querem se encher? Está faltando algo, irmãos, em nós. Porque eu tenho certeza que quando os nossos filhos começarem a experimentar desse Deus, começarem a se alimentar desse pão, eles vão ter uma fome insaciável, porque vão falar todo dia: eu quero esse pão. Eu quero esse pão do céu. Pai, me dá esse pão, eu quero mais esse pão. E eles vão crescer cada dia mais e mais, dizendo: eu quero desse pão, é esse pão que me alimenta.
aquilo lá não enche os meus olhos, sabe? Porque o meu prazer está no Senhor, o meu prazer está no meu Deus, o meu prazer está em meditar na lei do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor. Lá em casa eu tenho 2 meninos, para quem não conhece. Valquíria não me bate. O Pedro Antônio sempre foi muito contido, puxou a mãe. A Gleice sempre foi muito contida também. O João Marcos já puxou mais o pai, mais saidinho, mais conversado. E às vezes o João Marcos no público ele é mais reservado, mas em casa ele fala bastante. E o João Marcos chegou em casa, irmãos, que o João Marcos ele quer ler Bíblia, ele quer cantar corinho, ele quer orar. O tempo todo esse menino tem esse quê de querer. O Pedro Antônio, irmãos, eu olho para aquele menino, outro dia o irmão dele achou uma toalhinha. Alguma das crianças que vão lá em casa deixou uma toalhinha perdida lá. E aí eu me lembro que o João Marcos pegou a toalhinha e falou assim, agora tem uma toalhinha. O Pedro Antônio pegou e falou assim, essa toalhinha não é sua. Ele falou assim, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Ele, essa toalhinha pertence a alguém, ela não é sua. Assim, irmãos, eu estou lá do outro lado ouvindo. Eu fiquei maravilhado, sabe por quê? Então você fala, maravilhado, o pequenininho está errado. Não, o maior está ensinando. Ele está dizendo, filho, deixa eu te falar, tem um negócio chamado caráter. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Tem um princípio aí, irmãos, que nós precisamos entender, e você vai falar assim, não, isso aí não é Bíblia que ensina, não. Deixa eu te falar, a Bíblia ela vem ensinando para nós tudo, de A a Z, tudo que precisamos na nossa vida. Por que o mundo hoje ele está perdido? É porque está faltando pão nas casas. Está faltando pão nas escolas. Diretores e professores que estão aqui, eu quero te falar, leve pão para as escolas. Vocês verão escolas cada vez mais repletas de alunos que vão ser bênção. Ah, mas a lei não permite. Eu quero te falar, não vá contra a lei, mas usa meios aonde nós vamos conseguir trazer valores, que são os valores que Deus tem instruído. Quando nós vamos para a palavra, nós começamos a ver que nesse tempo, Elimeleque trouxe grandes consequências, terríveis consequências para a família dele. Eu começo a olhar para a nossa vida e começo a ver que às vezes nós tomamos decisões que não são decisões desse preenchimento desse pão. Você consegue entender que o véu se rasgou? Você consegue entender que Jesus ele morreu naquela cruz do Calvário para que logo depois da assunção de Jesus aos céus, eu e você, nós pudéssemos ser morada de Deus? Você consegue entender isso, irmãos? Ou seja, nós somos a casa do pão. Olha quanta casa do pão que nós temos aqui, irmãos. Nós somos morada de um Deus vivo, um Deus que escolheu habitar na minha vida e na sua vida. O que está acontecendo comigo e com você que nós não estamos expressando esse Deus aonde nós vamos? O que está acontecendo conosco que às vezes tem faltado pão na nossa vida? Se tem algo que eu sempre falo Mara Lins, quando passou por aqui, ela falava uma frase que gravou. Tem pessoas, irmãos, que dizem ser crente, mas anda com a cara emburrada, embuchada, de maracujá de gaveta, que eu vou te falar a verdade. Terrível. Pessoas que não conseguem expressar a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. É um tempo que o Senhor nos chama a fazermos o que, irmãos? Você acordou, o dia não está bem, deixa eu te falar. O choro ele pode durar uma noitezinha, mas a alegria ela vai vir logo pela manhã. Espere a alegria. A nossa esperança vem desse Deus que nós servimos. Se nós não suscitarmos dentro de nós, se nós não clamarmos ao Senhor, Pai, suscita dentro de nós, nós vamos continuar do mesmo jeito, fraquinho do mesmo jeito. Quem já pisou no Santo do Santo? Quem já pisou? Vai aquela moleza, aquele negócio que não tem prazer de estar na presença de Deus, não tem prazer de ser preenchido. Quando nós falamos que nós somos morada de Deus, irmãos, Deus na sua plenitude, na sua grandeza, escolheu habitar dentro de mim, dentro de você, na nossa imperfeição e pequenez que nós somos. Isso é tremendo. Isso é grandioso demais. Para nós não valorizarmos e para nós não olharmos para a nossa vida e nós falarmos, Senhor, eu quero mais o Senhor. Eu olho para Moisés e Moisés faz o quê? Moisés tem prazer de estar na presença do Senhor. Moisés quer ver o Senhor face a face.
Moisés tem a tenda do encontro com Deus. Eu vou para a tenda do encontro. Nós temos os minutos do encontro, ou talvez nós temos os adiamentos do encontro com o nosso Deus. Porque o nosso tempo com Deus, ele não está existindo. Só tem como nós recebermos o pão se nós buscarmos o pão. Se nós não buscarmos, nós não teremos o pão. A padaria talvez pode fazer entrega, mas aqui nós não temos a entrega, o delivery da padaria. Sabe por quê? Você vai ter que buscar o pão. É um tempo que você tem que entender que você tem que buscar o pão. Você tem que ter prazer de buscar o pão. Nós não estamos tendo prazer de buscar o pão. As pessoas passam 2 horas dentro da igreja, está chato, está cansado. Você vai passar uma eternidade diante do Senhor e você acha que está chato ficar 2 horas dentro da igreja? Começa a rever os seus conceitos para ver aonde realmente você quer passar a eternidade. Porque se nós não temos prazer de estar na presença de um Deus soberano e vivo aqui nessa terra, nesse tempo, dificilmente nós teremos e queremos ir morar no céu com o Senhor. Aqui na terra é um tempo de ensaio. Aqui na terra é um tempo que nós temos que falar: Senhor, eu estou sendo despertado. E há em mim esse prazer, há em mim esse desejo. As pessoas estão procurando desesperadamente saciar a sua fome. Desesperadamente. As mulheres tentam saciar a sua fome, às vezes expressando aí fora. Tem mulheres, e eu quero falar para todas que estão aqui, inclusive crente, uma vulgaridade que as mulheres ultimamente têm saído por aí que dá nojo. Como é que esse negócio dá nojo? É isso mesmo. De tão vulgar que as mulheres têm se vestido. De tão vulgar que as mulheres às vezes têm se apresentado. Talvez não seja o seu caso, tá? Cada um de vocês que estão aqui, vocês sabem a posição de vocês. Mas a sociedade, quando nós saímos aí, nós começamos a ver a vulgaridade das mulheres. As mulheres não conseguem mais preservar a morada do pão. As mulheres não conseguem mais olhar para o seu corpo e falar assim: eu não preciso mostrar isso aqui para ninguém não, gente. Se você é casado, é só para o seu marido. Se você não é casado, é para aquele que vai ser o seu marido. Fim de papo, acabou. Muito bem. Elimeleque morreu, Milon e Quilion morreu, e agora Noemi está voltando, porque ela ouviu um barulho. Ela ouviu alguém dizer que na casa do pão voltou a ter pão. E agora é gerado dentro dessa mulher, irmãos, uma expectativa de que pode ter pão. Ela pode ser saciada. Eu quero te perguntar, quantas vezes você já ouviu uma palavra aqui na igreja dizendo para você: Deus tem mais, Deus quer te encher, Deus quer te preencher, a vontade do Senhor é que você seja pleno, a vontade do Senhor é essa, vai lá, toma, pega. Quantas vezes? E por que às vezes, irmãos, nós não temos? Nós ainda não fomos impactados com esse desejo de falar: Senhor, eu quero, eu tenho fome, eu tenho desejo. Sabe o que acontece no versículo que nós acabamos de ler? Noemi fala para as 2 noras agora: deixa eu falar com vocês. Vocês, são moabitas, não tem nada mais com vocês. Vocês podem agora procurar uns rapazinhos para vocês casarem, vocês são novinhos ainda, aproveita, tá? E eu vou voltar para a minha terra. Orfa insiste um pouquinho: Noemi, eu vou voltar com você. Já falei com você, pode voltar, tem uns rapazinhos aí, tão bonitinho na nossa rua lá, que já deu uma zoiada para você depois que seu marido morreu. Então já que você insiste, né? Tchau. Fica com Deus. Igual o mineirinho. Aí quando eu olho para Ruth, eu fico encantado com essa mulher. Essa mulher tem uma experiência com Deus vivo, que é algo que marca a vida dela. Ela está no meio dos moabitas. Mas essa mulher tem uma experiência com Deus. Porque ela olha para Noemi e ela diz: aonde você for, Noemi, eu vou. Aonde você pousar, eu vou pousar também. Onde você dormir, eu vou dormir também. Sabe por quê? Eu experimentei do Deus vivo, que é o seu Deus, e agora o seu Deus também é o meu Deus. O seu povo também é o meu povo. E eu quero, nós vamos para a casa do pão. Nós vamos para a casa do pão. Eu vou com você.
Irmãos, é um tempo que o Senhor está nos chamando e está falando, é com você. Pare com esse negócio de ficar. Quando será que nós seremos despertados? Quando que vai vir uma palavra? Quando que Deus vai ministrar? Deus está falando com você, é hoje. Seja despertado hoje. Jesus está à porta, está voltando. Jesus está nos chamando. Você sabe por quê? Porque quando essas mulheres voltam, há algo grandioso. Boaz está ali. Ruth agora vai pegar umas espigas lá na lavoura dele. Dá uma rabada de zóia para essa mulher agora, lá no meio da lavoura. Ela também para ele. E agora fica gostando do outro. Mas peraí. Tinha um outro agora na parada, que era o resgatador dela. O que Boaz faz? Boaz vai lá e negocia com esse resgatador. Deixa eu te falar, gostei dessa menina. E eu quero casar com ela. Eu quero resgatar ela. Paga pelo resgate. Boaz está tipificando Cristo, o nosso resgatador. Se você olhar, você vai ver que Noemi é avó de Davi. Você vai ver a linhagem de Davi. Nós temos agora a linhagem messiânica. O Messias vai vir dessa linhagem. Uma decisão foi mudada. A decisão toda torta de Elimeleque. Ruth agora chega. Esse Deus é tremendo. Eu quero esse pão. Esse pão é algo que eu comi. E só tem eles. Essa receita é tremenda. E eu quero esse negócio para a minha vida. Eu quero esse Deus para a minha vida. E eu quero o resto da minha vida. Eu quero me alimentar dele todos os dias. Irmãos, Boaz se casa. E essa mulher agora, irmãos, está nessa linhagem do rei Messias. Será que não é chegado um tempo que eu e você precisamos parar e analisar a nossa vida e entender que foi pago um preço alto pela nossa vida? Nós temos um resgatador. Jesus derramou cada gota de sangue naquela cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Agora, por que nós não estamos mais com fome desse pão? Por que está morrendo dentro de nós às vezes? Por que nós nos deixamos levar em alguns momentos da nossa vida? Isso aqui é mais prazeroso, aquilo ali é mais gostoso. Ah, não, agora não. Ah, talvez em algum momento você não tem mais tempo. Nós somos a geração que nós vamos contemplar a volta de Jesus. Ou nós tomamos uma posição diante desse Deus que nós servimos. Ou pode ser que você não tenha outra opção. Isso aqui não é uma palavra para te amedrontar, mas é uma palavra onde o Senhor está nos despertando como igreja há muito tempo. Levanta, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te ressuscitará. E eu quero finalizar dizendo para você o seguinte. Portas Abertas trouxe uma lição que eu achei interessantíssima. Um pastor da Etiópia, país muito perseguido, eles tentaram de tudo para fechar a igreja desse pastor. Tudo que você pensar. E eles não conseguiram. País onde o evangelho não tem essa liberdade que nós temos de poder ser anunciado. E aí de repente tiveram uma macabra ideia. Segura aqui, Léo. Pegaram a filha do pastor, levaram para uma altura do prédio, seguraram ela de perna para baixo, não vou fazer esse camarerias aqui agora,
soltaram a menina, e essa menina morreu. Eu estou falando de algo que está acontecendo no nosso tempo. Eu estou falando, irmãos, que tem pessoas que estão morrendo em favor desse evangelho. Eu estou falando de pessoas que têm fome de um Deus vivo, que têm estado em lugares difíceis, onde a palavra tem sido anunciada, e nós estamos aqui com a liberdade grandiosa de poder adorar o Senhor. A esposa desse pastor, ela desce agora, lá onde está o corpo dessa menina, e ela pega agora essa menina nos braços, e ela vem agora para a primeira fila onde ela estava sentada, e ela começa a adorar a Deus juntamente com os irmãos que estavam naquela igreja. E eu penso que se essa mulher pudesse adorar ao Senhor, e um louvor para o nosso tempo, para a nossa época, ela diria: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus, o Senhor me deu, mas está aí junto com o Senhor. Quem me alimenta é um pão vivo do céu. A minha vida não está limitada a essas coisas aqui dessa terra. É chegado um tempo de despertamento para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos nos acomodar a um banco de igreja, nós não podemos mais parar. É chegado um tempo de nós nos movimentarmos. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver que há dentro de nós pão. Elas não podem olhar para nós e ver que há migalhas. Elas não podem olhar para nós e ver que há apenas farrapo de pão, ou sacola de pão, que na verdade não tem nada dentro. Dentro de nós há pão. É um tempo que o Senhor nos chama a vivermos esse pão. É um tempo que o Senhor nos chama a despertarmos esse pão. Você sabe quanto de coisas maiores nós veremos aqui em Matiba? Quando as pessoas olharem para a minha vida e para a sua vida e verem pão do céu que está naquela vida. Aleluia! Glória a Deus! Tem algo diferente, tem algo impactante, tem algo que mexe. Quando fala, tem algo diferente. Oh, aleluia! Quer que você feche seus olhos. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome e o louvor. Quero te convidar a colocar sobre os seus pés. Pode deixar, Lu. Você não tem que estar aqui por aquilo que Deus está te dando. Você não tem que buscar a Deus por aquilo que Deus pode fazer por você. Você tem que olhar para a sua vida e ver aquilo que o Senhor já fez. E tem que falar: Senhor, é um prazer muito grande poder dizer que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, que me sustenta, que me alimenta. Eu tenho um prazer de poder dizer que o Senhor é o meu Deus. É um tempo que o Senhor está nos despertando a esse ajuntamento. É um tempo que o Senhor está nos despertando a olhar para a nossa vida e falar: Senhor, eu estou aqui.
A minha vida está aqui. Sua vida não é sua. Você já parou para pensar que a sua vida não é sua? Foi Deus quem fez. É Deus quem sustenta. E quando você partir dessa terra, você vai ter uma eternidade lá em cima no céu com o Senhor. Não tem nada nosso, nada. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Não pare com esse negócio. Pare com esse negócio de estar na presença do Senhor esperando receber alguma coisa. Seja movido com prazer. Seja movido com prazer de estar na presença desse Deus. Quero te convidar a vir aqui à frente. Talvez você está sentindo frio. Talvez você olha para a sua vida e fala: eu não tenho esse pão na minha vida, eu careço, eu preciso. Eu careço de um despertamento, de um avivamento. Estou fraco espiritualmente. É um tempo que o Senhor está nos despertando a um avivamento como igreja nesse lugar. É um tempo que o Senhor nos chama a vivermos a verdadeira igreja. Então eu quero te convidar a vir aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de louvor, eu quero convidar vocês aqui. O Senhor diz para nós, já liberou uma palavra que é grandiosa, dizendo que coisas maiores nós veremos. Irmãos, isso aqui não é apenas uma frase, é a verdade de Deus para a nossa vida como igreja. E nós precisamos viver isso. Agora nós só vamos viver isso é quando nós nos despertarmos. É quando nós falarmos: Deus, eu estou aqui. Eu quero me alimentar desse pão do céu. Eu quero ter prazer. Tem muitas pessoas na igreja sem prazer de buscar ao Senhor. E talvez seja a sua situação. Talvez você não tenha força para buscar o Senhor mais. Irmãos, é um tempo de despertamento, é um tempo de avivamento, é um tempo que o Senhor Ele quer derramar cada vez mais e mais sobre a nossa vida. Agora o Senhor nos fala: clama a mim e responder-te-ei. Só tem como o Senhor responder se nós clamarmos a Ele. Clame ao Senhor. Clame a Ele. Se rasgue na presença do Senhor. Oh Deus. Aleluia. Peça ao Senhor: Senhor, aumente essa presença na minha vida, porque eu preciso do Senhor, do preenchimento do Senhor. Oh Deus. Sim, meu Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença
Igreja, se você está aí, é porque você está cheio. Interceda, ore, clame ao Senhor por essas vidas. Se derrame na presença do Senhor por essas vidas. Oh Deus, oh Pai, Não sei mais viver. não tem como você pisar em outro lugar a não ser na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Quem onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Só precisamos, Deus, da tua glória. Nós só carecemos da tua glória, Pai. Só precisamos do Senhor, Pai. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, que clama pela glória, a glória de Pai, nós cremos que há uma promessa do Senhor sobre essa terra onde nós estamos, que se chama Ibatiba. O Senhor já nos deu essa terra por herança, Pai. O Senhor já nos disse que Ibatiba é do Senhor. Ó Pai, nós cremos nisso. Pai, agora nós estamos aqui, Pai, para fazer a diferença nesse lugar. E o que nós precisamos, Deus, é de um preenchimento total do Senhor na nossa vida. Pai, o Senhor é o pão do céu, e quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos preenche, o Senhor nos faz cheio a ponto de transbordarmos. O Senhor nos fala, Pai, que na Tua palavra, que o Senhor não deixa um justo mendigar o pão. E nós estamos aqui não por nossa justiça, mas porque Cristo é a nossa justiça. Cristo já conquistou para nós. E nós estamos aqui suplicando ao Senhor o preenchimento, o enchimento dos teus servos, dos teus filhos, nessa noite, nesse lugar.
Ó Deus, o que vieram buscar diante do Senhor, nós sabemos. O Senhor não deixe que nenhum volte de mãos vazias, porque nós cremos na ação, no poder e na glória do Senhor nesse lugar. Então Deus, faça o teu povo ser cheio. Pai, permita que o teu povo nessa noite volte para sua casa entendendo, ó Deus, que nós precisamos cada vez mais e mais é do Senhor. Nós dependemos é do Senhor, nós carecemos é do pão do céu. Não nos faça, Pai, ter desejo em olharmos para outro lado, a não ser, Deus, para o Senhor. Que a nossa vida, que o nosso prazer, que a nossa alegria seja buscarmos ao Senhor constantemente. É a nossa oração gratos ao Senhor nessa noite, Pai. Nós cremos que na casa do pão não vai faltar pão, porque nessa noite o Senhor está renovando na vida de cada um de nós nessa noite. O desejo, Pai, que nós sejamos cheios, plenos, Deus do Senhor, constantemente, dia após dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça esse irmão que está do seu lado, diga para ele: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tem que ser o prazer da minha vida e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu fico imaginando o dia que nós chegarmos no céu. Vai ser algo tremendo, né? Fico imaginando e falar: Senhor, chegamos.